Bom dia, Rafael. Bom dia, turma. Bom, eu ia explicar, no primeiro vídeo de português que eu fiz, eu expliquei sobre objeto indireto, objeto direto, predicativo sujeito, enfim. Mas eu decidi trocar o assunto porque eu acho que eu vou conseguir desenvolver melhor sobre as vanguardas europeias, que joga mais pro lado da literatura, que é o nosso módulo 14 da apostila de língua portuguesa da apostila 3. E eu vou explicar sobre o primeiro movimento das vanguardas, que é o cubismo, que surgiu em 1907 com o quadro As Senhoritas de Avignon, eu não sei se é assim que fala, do Pablo Picasso. E esse movimento ocorreu num momento do mundo que foi marcado por inovações tecnológicas, a quebra com o pensamento tradicional e a tensão política que precedeu a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914. O que era esse movimento? Era um movimento artístico revolucionário e a sua principal característica é a observação da realidade sobre diferentes perspectivas. E aí envolvia muita geometrização das formas e a ruptura com a representação verossímil dos objetos, ou seja, representar esse boné assim, igualzinho ele é, entendeu? Tipo, desenhar o objeto, ao invés de desenhar assim, fazer um quadrado, um retângulo, e é dessa forma meio que geometrizar o objeto ou representar ele apenas da perspectiva com qual você está o vendo. Qual era o seu objetivo? O principal objetivo do movimento era demonstrar que um mesmo objeto poderia ser visto e analisado por diversos ângulos em um mesmo plano. O artista buscava desconstruir, fragmentar e decompor o objeto sobre vários ângulos e diferentes perspectivas ao mesmo tempo. Quais são as suas características principais? É o geometrismo, representação da realidade por meio de figuras geométricas, o antitradicionalismo, que rompe com os conceitos de harmonia, proporção, beleza, perspectiva, fragmentação das formas e distorção da realidade. Bom, o cubismo é dividido em 3 fases. A primeira fase, cesariana ou pré-analítica, a segunda fase, analítica ou hermética, e a terceira fase, sintética. Historicamente, o cubismo originou-se na obra de Cézanne, pois, para ele, a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. Para Cézanne, a pintura não podia desvincular-se da natureza, tampouco copiava a natureza, de fato, a transformava. Os cubistas foram mais longe do que Cézanne, passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano. Então foi ele que deu início. Por mais que o marco para o início do movimento cubista seja a obra de Pablo Picasso, é Cézanne que começou com essa observação em diferentes perspectivas dos objetos. O cubismo analítico é caracterizado pela desestruturação das obras em todos seus elementos, decompondo a obra em partes. O artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, procurando a visão total da figura. Já o cubismo sintético, reagindo à excessiva fragmentação dos objetos e à destruição de sua estrutura, basicamente teve como tendência a procurar tornar as figuras novamente reconhecíveis, porque na segunda fase, que é o cubismo analítico, você simplesmente não reconhecia nada, não dava para entender o que era o quadro, muitas vezes. Claro que tinha como eu disse antes, é uma diferente perspectiva, tem como compreender de certa forma, mas era muito difícil conseguir enxergar alguma coisa nas obras. E também foi chamado de colagem esse cubismo sintético, porque introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros na pintura. Eu tentei explicar de forma resumida como foi esse movimento, esse primeiro movimento das vanguardas europeias, e espero que tenha dado para entender bem. Valeu, tamo junto.